Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Mais uma vez eu trago a vocês uma história muito legal, muito inspiradora e eu tenho certeza que você vai gostar. Peço a você, é claro, que se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, clique no sininho para você receber sempre as atualizações e não deixe de compartilhar os nossos programas. Nós já temos vários aí, várias histórias que vale a pena, sem nenhuma dúvida, você assistir. Hoje eu estou aqui com o Jonathan Tostes. Ele é historiador, ele é advogado, ele tem todo um trabalho também na área da educação e, sem dúvida nenhuma, ele vai acrescentar muito aqui hoje com a sua história. Então, Jonathan, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no podcast 1818. E eu quero já, de pronto, né, agradecer a sua presença, o fato de você ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, quem é o Jonathan? Né? Fala um pouco quem é você, né? Para a gente começar nosso papo aqui e as pessoas que nos acompanham já entender um pouco da sua história, da sua origem, enfim. Vamos lá. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo, pela recepção. Fico muito feliz de poder participar aqui deste projeto. Estou acompanhando aí o andamento dele, muitas entrevistas interessantes. E o foco dele, a que percebi, né, é falar de fato sobre a espiritualidade. Então, como o Marcelo disse, meu nome é Jonathan, trabalho na educação como professor de História, Filosofia e Sociologia. Também atuo como advogado e estou aí na carreira de historiador, buscando sempre também construir algum trabalho que possa contribuir um pouco, né, com a educação a nível de produção. Acho que isso também é muito importante. Mas no ponto espiritual, a minha história começa de uma forma bem assim, eu diria que diferente do que eu podia imaginar, né? Se eu pensar hoje o que eu reflito sobre a minha espiritualidade e tentar retornar para a época lá da adolescência, da infância, foi uma passagem assim, eu diria que muito intensa, por muitos ciclos, né? Diferentes para poder construir até aqui. O Brasil é um país que se diz laico, né, no que diz respeito a determinações constitucionais, porém, na prática, sabemos que essa laicidade é muito difícil de ser alcançada. Mas, assim como todo brasileiro, nós iniciamos nossa construção religiosa como um católico. Né? E você, como disse agora, né, você começa então dentro de uma família católica. Perfeitamente. E a sua família católica já vem de uma tradição católica? Como que é isso? Isso aconteceu na sua infância? Você era muito jovem? Como é que foi? Como que isso se processou na sua vida? Uma coisa que eu debato até muito em sala de aula é que muitas pessoas se dizem católicos não praticantes. Aí eu digo, é possível ser um fumante que não fuma? Um nadador que não nada? Então, a palavra católico, na sua essência, né, ela já traz a ideia do rigor. Né? Quando você diz, inclusive, em outros momentos, eu faço isso catolicamente, você quer dizer que você faz a risca, que você faz a rigor. Então, não tem como a pessoa dizer-se católica e, ao mesmo tempo, não praticar o catolicismo. Só que, em razão de questões históricas em que se rotulou, oficializou o catolicismo no país nas épocas imperiais, então as pessoas, como não tinham saída, diziam-se católicas, independente de praticar ou não. Era como se fosse uma certidão de nascimento, né? Sou católico por obrigação. E minha mãe e o meu pai, eles tinham um segmento de vida católico, mas no caso o meu pai era o católico não praticante, ou seja, não era efetivamente um católico, né? Sim. Já minha mãe era uma católica praticante. Que seria o católico praticante, é aquele que segue a doutrina de fato, né? Exato, Os que preceitos, frequenta, né? que busca tudo aquilo que a instituição, que a igreja oferece, né? Os sacramentos e etc. Perfeitamente. Eu digo que até o mesmo se serve para a gente poder analisar a laicidade do Brasil. O Brasil é um país católico não praticante, em muitos sentidos, porque ele tem toda
toda a estrutura dele de pensamento legal é formado com base no catolicismo, mas muitas das vezes ele destoa disso em situações mais estritas, né, mais específicas. Então, meu pai ele tinha um pensamento católico, assim como todo brasileiro tem, no sentido de viés de vida e de crenças mais específicas, né, mais a nível senso comum. Porém, quando isso entrava num nível mais específico, esse catolicismo ele desaparecia, a ponto dele se entender católico, mas não acreditar efetivamente em Deus. É. E como que você lidava com isso? Quer dizer, você ia à igreja com a sua mãe, você começa a formar ali os primeiros valores, as questões ligadas à igreja. Como é que foi isso? Sim, inicialmente a minha mãe ela frequentava a igreja todos os domingos, meu pai dizia, né, que isso era bobeira, porém não deixava de se dizer católico, né? E aí, então, eu fiz o crisma, né? Fiz a catequese, segui ali até os 12 anos aquela rotina de estudos, né? Para poder fazer parte ali. Fui efetivamente batizado quando criança na Igreja Católica, né? Junto ao meu pai e minha mãe juntos ali, mas entendendo mesmo o significado daquilo, né? Só a minha mãe tinha. E aí, então, até os meus 12 anos, eu era um católico, entendia eu como praticante, né? Batizado e Até efetivamente. os 12? Até os 12. Tá. E aí, aos 12 anos, nós tivemos uma mudança de casa, né? Meu pai comprou um terreno e aí resolveu construir naquele terreno e a gente conseguiu efetivamente mudar uma casa que era um cômodo só. E ele comprou o terreno na época, por incrível que pareça, era uma Brasília, uma caixa de som e R$ 2.000. Comprou um terreno. O melhor é a caixa de som, né? Brasília, a caixa de... Eu lembro até hoje, que a caixa de som eu que tinha descolado, inclusive. E comprou um terreno. E aí construiu um cômodo, foi a família toda para lá, 8 pessoas. Nossa. Viver no cômodo, né? E ali, então, a gente começou a ter algumas dificuldades, né? Era um momento mais complexo. E como a minha mãe ali, ela passou a estar muito atarefada, ela meio que se desvinculou a frequência que ela ia da igreja, né? Você troca de comunidade, é difícil, né? Muito se vai, às vezes, à igreja em razão das amizades que se tem ali. Como ali ela não conhecia ninguém, ela se desvinculou. Tá. E aí a gente, adolescência, brincando pela rua, começou a conhecer outras pessoas que foram aos poucos apresentando, né, uma religião protestante, que à época era Batista Peniel, né, face a face com Deus, como a gente falava. Tá. E aí, então, de católico, eu passei a me tornar evangélico. Tá. Agora, isso você lembra mais ou menos quantos anos você tinha que houve essa transição? Foi bem dos 12 para os 13, né? Porque eu mudei aos 12, e aí naquele mesmo ano, como a galera que eu ali conhecia, né, e convivia era da igreja, eu passei aí pelo embalo ali deles, né? E a frequentar aquele ambiente. Até que decidi fazer a aceitação de Cristo, né? Como se fala ali o termo, né? E passei a ser, de fato, né, um membro da Igreja Batista. Tá. E você, como que você entende esse momento? Em termos de construção de valores, construção de até paradigmas, né, dentro da doutrina ali que você começa a seguir, você atribui que foi um momento importante na sua formação. Dentro desse processo, você entendia a espiritualidade de que maneira? Como que você entendia Deus nesse momento? Importante. A principal, eu acho que o que realmente fez eu estar aqui hoje foi essa guinada que eu dei para o mundo evangélico. Eu tenho hoje, é claro, muitas críticas a respeito de tudo, mas uma coisa eu não posso negar. A Igreja Católica, à época, né, ela não tinha um costume de fazer a interpretação do que era efetivamente lido. Então, nós tínhamos um segmento muito robótico das coisas. Já na igreja evangélica, uma vez que ingressei nela, começou a se ter uma série de estudos que interpretavam os textos. E isso foi que abriu meus olhos para querer estudar, querer entender o significado de uma coisa que eu leio. Coisa que até então não fazia parte da minha esfera de busca. E eu digo isso, é claro, um garoto de 13 anos nem sempre vai despertar essa busca tão cedo. Alguns despertam muito antes. Mas eu vinha numa família que meu pai ele não concluiu a 4ª série, minha mãe não concluiu a 3ª série.
E na minha família, eu fui a primeira pessoa a conseguir cursar um nível superior, né? E fui a segunda a terminar o ensino médio, que, né, o meu irmão, um pouco mais velho que eu, tinha terminado, a minha irmã tinha abandonado. Então, o contato com o estudo, com o mundo acadêmico, se deu para mim através da igreja evangélica, as escolas bíblicas dominicais. E ali eu passei a entender que existe uma mensagem por trás de um texto, coisa que hoje é óbvio, né? Mas na época, para mim, um texto não tinha muito sentido pegar uma coisa e ficar lendo, eu não sabia por que as pessoas faziam isso. E ali, então, quando o pastor ele lia a mensagem e interpretava, eu achava aquilo máximo, sensacional, porque eu conseguia entender algo por trás. E dali que eu comecei a querer buscar mitologias, comecei a querer buscar outras coisas que pudessem me fazer entender o mundo. Então, o que me apaixonou na igreja evangélica foi o que eles me apresentaram a interpretação dos textos, coisa que eu desconhecia, né? Não era, para mim, não existia esse mundo ainda. E ali é um ponto importante porque, de certa forma, a profissão que você escolhe, não só como professor, como historiador e a área do direito, o texto é a base, né? E a clareza da interpretação é a base. Então, quer dizer, de certa forma, você constrói um pontapé para o seu futuro profissional dentro daquele exercício que você nem imaginava que teria um sentido muito poderoso, né, na sua profissão e no seu futuro, né? Agora, essa sua passagem pela igreja evangélica, ela vai ser um tempo longo? Você está nessa igreja até hoje? Como que foi a sua experiência dentro dessa igreja? A minha maturidade intelectual se deu na igreja evangélica, dos 12 aos 18 anos, né? Tá. E foi intenso? Foi intenso. Você frequentava, você praticava, né, como a gente falou no início, era uma vida em comunidade mesmo, era assim que funcionava? Sim, isso é meio que uma busca minha de me envolver por completo nas coisas quando eu realmente acredito nelas. Então, aquilo passou a ser a minha vida, no sentido de sair pegando latinhas para poder arrecadar valores e conseguir engajar em projetos, participar de comunidades, uma das famosas eram os embaixadores do rei, onde nós fazíamos competições, cheguei a ganhar medalhas, tanto na parte atlética como na parte mais intelectual. Fazíamos competições como, por exemplo, esgrima bíblica, em que se decorava alguns versículos e, ao mesmo tempo, também sabia achá-los. E aí, quem encontrava eles mais rapidamente recebia prêmios e tal. Aí eu tinha cerca de 100, 120 versículos decorados, né? E eu recitava Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, e assim eu ia conseguia chegar mais ou menos até Gênesis 3 seguido. Hoje eu não consigo mais, né? João 3,16, e aí eu soltava o versículo. Então, eu tive assim uma intensidade muito grande. Eu gostava muito daquilo, a ponto que eles identificaram que eu tinha uma certa predisposição para falar e para ler, e começaram então a me preparar para ser pastor. Tá. E aí então havia um projeto de um engajamento muito mais intenso para que você pudesse depois ter uma formação dentro da teologia, filosofia, algo do tipo. Exatamente. E aí eu me lembro Como que era a formação dessa instituição? O pastor ele tinha obrigatoriamente que fazer filosofia, teologia. Como que era a estrutura de formação? Era necessário fazer a teologia, que envolve um grande estudo, né, da parte da filosofia, para conseguir efetivamente se tornar um pastor. No entanto, como o ramo do protestantismo, né, tem diversas possibilidades, então algumas entendem que não há essa necessidade e conseguem fazer esse curso de teologia dentro da própria igreja. No caso da Igreja Batista, à época, né, eu passei a fazer estudos que visavam caminhar em direção a isso, mas efetivamente eu nunca cheguei, né, a concluí-los. Eu lembro de um fatídico episódio que aí fez com que eu mudasse tudo, que eu comecei a pesquisar músicas dentro ainda participando da Igreja Batista, eu comecei a pesquisar músicas com qual intuito? De explicar mensagens satânicas dentro de músicas de rock. Então, o que eu fazia? Aquelas histórias, por exemplo, se rodar o disco da Xuxa ao contrário, vai vir uma mensagem satânica. Eu, como sou
era essa mente investigadora, né? Falava, então vamos ver. E aí, o que eu fazia? Para atrair os jovens, eu criava estudos onde eu pegava músicas, fazia a interpretação delas e dizia se realmente existia ou não alguma mensagem satânica ali. Então, eu pegava, por exemplo, aquela música famosa que falava a sererê, ra, de, re, e tinha lá aí falava, não, isso daí é uma espécie de canto que tem uma influência de matriz africana e tal. Eu ia atrás disso para ver se realmente era alguma coisa nesse sentido e trazia isso como mensagem, fazendo como se fosse um prelúdio do culto. Então, as pessoas iam chegar para o culto, eu organizava o grupo de jovens. Você acreditava nisso? Isso, eu falava, minha missão é descobrir se estão... E hoje você acredita nisso? Então, para chegar nisso, ainda tem que envolver uma outra coisa. Por quê? Quando eu comecei a fazer esses estudos, ao invés de começar a identificar essas músicas como problemáticas, eu comecei a gostar delas. Tá. E aí é que a coisa ficou complicada. O tiro saiu pela culatra, né? De certa forma. Aí apresentaram um tal de um jogo chamado RPG, Role Play Game. E aí eu comecei a gostar desse jogo, porque envolvia interpretação de papéis. E aí aquele meu encanto que eu tinha pela igreja, que estava vinculado à interpretação, passou a virar um encanto maior, interpretando outras coisas que fugiam dos textos religiosos ou até contradiziam eles. Tá. E aí eu comecei a entrar em conflito. Tá. Eu chegava para o pastor e falava, pastor, tô lendo isso daqui. Ele falava assim, mas você já achou uma mensagem, né, que é satânica aí dentro? Eu falei, não, pelo contrário, eu tô achando que isso daqui tá certo. E aí começou a ter uns choques. E aí foi a parte mais complicada, assim, que eu tive na adolescência. Tá, porque a gente pode avaliar, né, pela sua fala, que era algo que você acreditava profundamente, vivenciava profundamente, e ao mesmo tempo você produzia ações, né, que ia, de certa forma, ao encontro daquela doutrina, e de repente você começou a entrar em contradição, que na verdade tinha um distanciamento daquilo que você acreditava para aquilo que você estava vendo. Pelo menos foi isso que eu entendi na sua fala. Exato. Né? E aí vem um choque. E o fator determinante disso foi Raul Seixas. Ah, é? Explica. Eu comecei a pegar as músicas do Raul Seixas e tentar achar as mensagens satânicas, né? Aquela música, por exemplo, Eu Sou Egoísta, em que ele traz lá uma série de um perfil do que ele é, e identificar ali se ele estava se tratando como, na verdade, um satanista, ou a famosa música Gita, né? E tentar identificar quem realmente era aquilo, se era o diabo, né? E o pastor falar, aquele é o diabo, e eu tentando buscar referências para aquilo. Até que eu comecei a discordar, e aí um dia eu marquei um estudo em que eu ia fazer uma interpretação de umas músicas do Raul Seixas. Vários jovens vieram, só que no estudo eu fiz muito mais uma defesa do que o que eles estavam esperando ouvir. E aí foi quando eu tomei um corte, né? O pastor falou, olha, não quero mais que você faça esse tipo de estudo, porque eu sei que você está jogando RPG, esses RPG é coisa do demônio, eu acho que você está muito confuso. Então, eles queriam me dar uma afastada ali da palavra, né? E aí, junto com isso, eu resolvi sair. Né? Foi o momento que eu resolvi sair. E foi difícil para você sair? Foi porque havia já muitos laços de amizade, né? Claro. E eles não entendiam. Uma coisa que me deixou muito triste até hoje é que muitos amigos que eu tinha, eles não conseguiram entender porque a amizade poderia ir além daquela comunidade. Porque dentro do mundo evangélico, isso, eu respeito muito esse mundo, mas existe uma visão muito dualista. Então, ou você é do mundo, ou você é de Deus. E a partir do momento que você rompe, então, com Deus, para eles você acaba, de alguma forma, aderindo ao Satanás. Você acaba aderindo a algo oposto. E eu acho, e hoje, né, que não tem muito sentido ver essa coisa de se não é meu amigo, é meu inimigo, né? Então, não é claro, nunca fizeram nada assim de negativo a mim, né? São pessoas boas, as respeito muito. Mas houve um distanciamento de amizade, né? Começaram a ver que já que eu não tinha mais a comunhão a nível espiritual, não seria a preservar aquela amizade não teria mais tanto sentido. Ah. Mas sempre tentavam me resgatar. E isso começou a me estressar, porque o que acontecia muito é que me procuravam
Mas o que, na verdade, queriam era me resgatar para a igreja. E aí isso me frustrava. Eu falava, não, amizade, vamos lá, tal. Ah, mas aí vinha aquela história, por que você não vai lá? Tem um novo pastor, tem um novo não sei o quê. E aí eu preferi, então, me desligar por completo, né? E comecei a pesquisar, entrar mais para uma linha agnóstica. Tá. Uma coisa que é interessante na sua fala, e as pessoas que acompanham o nosso projeto, que vêm acompanhando os outros episódios, é o fato que cada indivíduo, né, tem as suas próprias experiências, né? E como você bem disse, a ideia aqui não é criticar a B, C ou D, ou tentar achar qual é a melhor, mas é a gente conseguir ter a percepção, e por isso que o programa traz muito uma linguagem ecumênica e universalista, que é a tua história, né? É a tua vivência. A tua experiência foi essa, né? E essa experiência para você, por mais que hoje você não faça parte dessa mesma denominação, ela foi importante para você durante um tempo. E foi importante a tal ponto de ter determinado boa parte também da tua formação e alguns valores relevantes. Eu acho que é isso que é legal as pessoas perceberem no programa. Não há perfeição, né? Nós, na condição de seres humanos, a gente busca isso, mas a gente não tem como atingir o ser perfeito, né? E cada um vivencia as suas próprias experiências. Legal. Então, até os 18 anos aí, você viveu toda essa experiência, né? Muito ligado a jovem, todo um trabalho, apesar de jovem também lidando com jovem, e toda essa sua experiência aí religiosa, né? E a partir dos 18, então, você disse que começa a ter uma visão mais ampla no sentido é, esotérico, místico, alguma coisa espiritualista. Como que isso vai acontecer na sua vida? Até aí você já estava estudando, você estava no ensino médio, como é que estava esse momento da sua vida? Sim, quando ali por volta dos 16, 17, foi que esses episódios aconteceram. Então, efetivamente, pelo que me recordo, assim, entre os 17 e 18 que essa ruptura aconteceu. E aí o que eu comecei a fazer, né, hoje eu teria, não vou dizer vergonha, né, mas a nossa mente muda muito, né? Mas o que eu comecei a fazer foi que eu peguei a Bíblia, comecei a fazer estudos a partir dela para tentar ver se eu conseguia identificar uma teoria, digamos assim, em que eu criasse, construísse uma interpretação que fosse, para mim, o ideal. Sozinho. Sozinho. Comecei Sozinho. a meio que querer criar não de uma religião, mas uma vertente religiosa. Mas não ligado a nenhuma instituição. Eu queria fazer talvez, não ligado, mas uma mistura, né? Então, muito do que eu aprendi no catolicismo, do que eu aprendi no protestantismo, iria misturar-se com algumas outras questões, né, mitológicas que eu comecei a buscar para tentar criar um caminho para mim. Então, eu diria que foi um período meio agnóstico, no sentido de buscar um conhecimento, um entendimento da espiritualidade. Nesse momento, sem nenhuma orientação de ninguém, de nenhuma ninguém. pessoa. Isso, um processo solo, completamente solo. Sim, através de livros, né, que eu ia pegando. Então, por exemplo, aquele Ser Racional, né, cheguei a ir atrás, fiz leituras, comecei a trazer elementos dali, muitas mitologias, né, mitologia grega, mitologia nórdica, comecei a trazer algumas questões, e aí eu ia montando mesmo, manualmente ali, meio que um livro, onde eu estava buscando construir a minha espiritualidade, né, como eu ia lidar com essas questões. E assim eu fiquei por um tempo, me deparei com Wicca, né, comecei a mexer com questões de elementares, né, magia, comecei a pesquisar o que era aquele termo, como que aquilo funcionava. Fui me deparando com leituras assim das mais diversas que achava na biblioteca da Praça Orobó, que era na época, né, nós não tínhamos o acesso à internet, né, da forma como temos hoje. E então era tudo na biblioteca. Então eu ia na biblioteca na seção de religião, né, e ficava ali buscando, aí anotava. Biblioteca Municipal? Era a Biblioteca Municipal lá da Praça Orobó, que eu não sei se até hoje ainda está lá, né? No Jardim Presidente Dutra. Tá. Que é onde você morava. Era onde eu morava. A casa de um cômodo já, nessa época, já estava mais ou menos ali com uns 4.
a família já estava um pouquinho mais ajustada, né? E aí foi um período bem interessante. Até que começou, de fato... Você trabalhava nessa época? Trabalhava, eu era frentista, né? Foi o meu primeiro emprego registrado, né? E aí, no contraturno, fazia essas leituras, até que eu vi que eu precisava de uma instrução e resolvi fazer História. Foi a primeira graduação, lá na FIG Unimesp, de Guarulhos. E aí, consegui lá uma bolsa pelo ProUni e cursei História. E no curso de História eu fui tendendo a ateísmo, buscando outras questões, até realmente me firmar na questão da magia. E entender que ali que seria efetivamente, né, a minha construção espiritual. Uma linguagem ecumênica, né, aberta, que iria passar efetivamente por todas as religiões, mas que iria tentar pegar dali, né, colher dali a melhor interpretação, que era efetivamente o que me interessava na religião evangélica, né? E construir uma própria versão de mundo, né? De ideia de Deus, né? Tá. E aí, esse momento, você, então, trabalhava como frentista, fazia universidade, cursando História, e aí você começa a consolidar um pouco mais um caminho daquilo que você queria estudar. Você lembra por onde você começou? Sim, Livros, sim. Foi pesquisa? Como é que aconteceu isso? Eu comecei através das parábolas. A coisa que mais me encantava no cristianismo eram as parábolas, as que Jesus, né, e outros também ali traziam. E aí eu comecei a inventar parábolas, porque eu achava que era uma linguagem para entender o mundo espiritual muito interessante. Aí o que, que eu fazia? Enquanto frentista, nós ficamos muito tempo ali na frente da bomba, né, esperando os carros virem. Tá. E ali eu ficava viajando ali. Divagando, tentando encaixar uma parábola. E eu inventei, eu tenho mais ou menos umas 90 parábolas que eu construí. E você escreveu que isso? Eu escrevi. E você lembra alguma? Lembro. Você pode contar para nós? Posso sim. É assim, uma mais passageira, né? Espera aí, só um minutinho. Você pensa em publicar isso também? Sim, eu cheguei a escrever, a colocar em alguns blogs e tal, mas cheguei até a fazer uns vídeos curtos, né? Tá. Narrando elas, mas assim, nunca realmente pensei em publicar de forma efetiva, né? Porque eu acho que é mais uma busca para fazer uma reflexão, mas uma coisa que tem que ser mais aberta, mais leve, né? Tá. E conta uma para nós. Bom, essa daqui fala o seguinte: certa vez um determinado monge estava andando por uma floresta e ele estava indo muito rápido porque ele estava, de certa forma, aí, com muita pressa para poder chegar do outro lado. E aí ele se deparou com um abismo. Tinha apenas uma pequena ponte que ligava os dois lados, né? Um penhasco com uma ponte de madeira que ligava os dois lados. E aí ele, quanto monge, né, falou que a divindade me abençoe para que eu consiga passar por esta ponte sem nenhum tormento, né? Uma ponte de madeira com corda já meio, né, ruim, má condição. E aí ele pisou na ponte, começou a andar para passar por ela, os ventos começaram a se intensificar. E aí foram intensificando cada vez mais, ele segurou firmemente ali, e cada vez mais se intensificava. Quando ele estava quase chegando no final da ponte, a ponte deu um rodopio assim, ó. Aí ele pisou fora dela, em território seguro, os ventos pararam. Aí ele já ia praguejar, né? Falar, poxa, os deuses estão querendo me matar, né, meu? Mas na hora que ele ia praguejar, um sujeito que estava um pouco mais à frente ali, observando tudo, falou, que sorte a sua, hein? Ele falou, sorte? Como eu posso ter sorte se praticamente eu iria morrer aqui? Ele falou assim, bom, quando você estava vindo, eu vi que tinha um escorpião nas suas costas. Ele ia lhe picar. Na hora que ele ia lhe picar, se ia cair da ponte e morrer, começou a ventar, o escorpião se desestabilizou e aí não conseguia te picar. E aí, conforme você foi progredindo, o vento ficava mais forte e o escorpião não conseguia. Quando ele ia lhe picar no finalzinho, a ponte deu um rodopio, o escorpião caiu. Quando o escorpião caiu, os ventos pararam. Os ventos se salvaram. E aí o sujeito entendeu que às vezes... Moral da história. Uma coisa que nos vem e parece que está ali para nos destruir, prejudicar, na verdade está tentando tirar de nós uma coisa que
é mal, mas só vai cair se essa tormenta acontecer. Então, quando um pai briga, falo muito para os alunos em sala de aula, né? Ele não está querendo derrubar você, ele está querendo derrubar o escorpião que está nas suas costas e você não consegue ver, né? E aí foi uma mensagem que eu encontrei para poder trazer esse conforto. Sendo sincero, grande parte dessas parábolas, elas têm uma origem em contos zens, que são contos que não possuem um autor, né? Porém, o que eu fazia? Eu pegava esses contos e aumentava eles, eu adaptava eles, eu ia transformando eles. Então, alguns deles, existe uma história, um início ali na internet sobre isso, mas aí eu ia recriando, eu ia reproduzindo, eu ia reinventando, eu ia introduzindo coisas neles, né? Então, eu entendo que são, vamos dizer assim, como as parábolas de Jesus. Não podemos dizer que existe uma autoria daquilo, é uma história que está aí para nos ensinar. Então, eu não sinto que elas são minhas, eu sinto que elas estão para nos ajudar. Agora, deixa eu entender uma coisa, né? Que eu acho que até para o pessoal que está nos assistindo, eu acho que é legal esse posicionamento. Nesse momento, você, como frentista, fazendo curso de história, você bolava essas parábolas, essas histórias, né? Porque você olhava para frente no sentido, eu tenho uma missão. Você acredita ou acreditava nisso, que isso ia fazer sentido em algum momento da sua vida? Porque Sim, às vezes a gente sim. cria coisas que a gente não sabe para que serve, né? Até muitas invenções surgiram assim. E depois foram incríveis. Agora, a gente tem lá dentro algo que nos diz assim, faça. O que você sentia? Desde quando eu era adolescente, e por isso que a igreja me chamou muita atenção, eu sentia que minha mente tinha facilidade para poder produzir coisas, e falar, e construir ideias. E eu sentia, acho que é mais ou menos como a fome. Você sente que você precisa comer. Eu sentia que eu precisava falar, que eu precisava construir isso. E aí eu comecei a fazer. Então comecei a ler, pesquisar, ouvia, por exemplo, tem um conto lá na mitologia grega do Cupido, Eros e Psique. Aí eu li aquilo e eu transformava aquilo para ficar mais interessante. E aí eu começava a ver que eu precisava jogar aquilo para fora. Tanto que eu contava minhas parábolas para os frentistas. E aí, assim, eram senhores de 40, 50 anos. Você está E no pegando princípio. pesado aí. Tem senhores que estão Não, nos não, vendo aqui com 40 mas não estou dizendo anos. que são velhos, não. Ah, tá. Assim, eram senhores de. Você pegou pesado Não, aí não. agora, Era né? assim, porque eu tô chegando lá também, né? Eu digo Teremos assim, polêmica no eram programa senhores hoje. que não eram jovens, no sentido de Eu pessoas entendi. adolescentes ali que ia querer ouvir. Você fala, vou Entendi. contar uma parábola. O cara falou, meu, você tá me tirando, né? Mas não, eram senhores já adultos, né? Que tinham experiências, Tinham né? experiência de vida que, se você pensasse assim, vou ter a coragem de falar, vou contar uma parábola para você, parece que o cara não vai nem querer te ouvir, mas pelo contrário. E tinha horas que eles estavam mais calmo o movimento, eles vinham para perto da bomba, alguns aí talvez se verem vão até lembrar, porque tem amigos até hoje de lá, e falava, conta aí, conta uma história aí para nós, como se fosse um entretenimento ali daquele momento. Então, era uma coisa assim que foi começando a me fazer bem. Tá. E tinha um ato de ensinar também, né? Porque, como eu brinquei no final, qual a moral da história, né? Porque há uma moral aí a ser pensada, refletida, discutida e assim por diante. Bem, estamos aqui no podcast 1818. Hoje, o nosso convidado é o Jonathan Tostes, historiador, professor, advogado. Tem aí, ele vai falar hoje também sobre isso, tem livro publicado, depois ele vai deixar aqui também o contato, né, para poder adquirir o livro dele. E hoje ele está trazendo a história dele. Como vocês estão vendo, uma história muito interessante, né, que a gente pode dizer até que começou lá na Praça Orubó, né, onde você disse que ali começa boa parte da tua compreensão da vida, né, da tua compreensão da sua própria existência. E eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, não deixe de compartilhar o nosso material. Pessoal, você compartilhar o material é a certeza da continuidade desse projeto. Então eu peço a sua ajuda. Não se esqueça de clicar aqui no sininho e, claro, comente o programa com seus amigos, família e assim vai. É assim que a gente vai construir esse projeto.
podcast 1818. Bem, Jonathan, chegamos no momento da sua vida que eu vejo como um momento muito importante, que é a universidade, seu trabalho, e as coisas começam a caminhar até intelectualmente, conforme você disse, né? E a partir desse momento, como que as coisas foram desenrolando na sua vida? Sim. Bom, na faculdade, aí eu já comecei a ter uma visão mais madura, né, de algumas coisas. Muito do que eu escrevia, do que eu construía, eu até comecei a meio que pegar um certo desgosto, no sentido de entender que era uma coisa muito infantil, que eu precisava partir para uma coisa mais acadêmica, porque comecei a ter contato com historiadores, com professores que falavam de referências, né, acadêmicas mais sérias. Então, eu meio que arquivei tudo aquilo, parei de jogar os RPGs e comecei a cada vez mais mergulhar no mundo acadêmico, ler obras de caráter científico, e aí querer produzir algo nesse sentido. Foi aí que eu comecei, então, a pesquisar linhas, né, de povos antigos que pudessem, de alguma forma, complementar. Tive como grande influência, né, o historiador Marcelo Lambert, que foi meu professor na faculdade, e iniciou ali comigo, né, uma espécie de estudo sobre os povos pré-colombianos, e aquilo que passou, então, a ser a minha nova conexão com o meu mundo de estudo. Então, o meu lado espiritual, no início ali da faculdade, começou a ficar um pouco mais adormecido e a minha busca começou a ser mais acadêmica. E, aos poucos, essas coisas começaram a se unir novamente. Ah. E aí esse mundo pré-colombiano começou a fazer sentido para você nesse momento. E aí quando eu me lembro, aí eu posso dizer, né? Eu me lembro que você começa a fazer um mergulho aí na história, lendo, estudando historiadores na área das pré-colombianas, e aí as coisas começam de fato a fazer outro sentido para você, né? Que eu me lembro. Sim, perfeitamente. Eu começo a seguir uma linha espiritual vinculada a uma ordem. Ali eu começo a ter experiências dentro da ideia do que se compreende por alta magia e começo a conseguir fazer o que sempre quis, que era conseguir aplicar os meus conhecimentos sem restrição, sem uma censura, dentro de linguagens de magia. E aí tive a oportunidade de fazer uma expedição, né, para o Peru e para a Bolívia, onde tive diversas experiências, né, acadêmicas, profissionais, mas também espirituais. Uma delas, inclusive, foi no Lago Titicaca, que foi um ambiente, assim, que eu diria que foi um divisor de águas, né, na minha vida. Até hoje eu tenho uma busca, assim, muito grande por tentar entender o que aconteceu ali, porque é algo que eu diria que uma vida talvez não baste para poder entender tudo. Mas foi um momento em que eu tive o maior contato com a ideia da espiritualidade, em que eu pude realmente perceber, me convencer de que, de fato, existe um mundo onde a magia é real, né? Até então, eu já tinha um vínculo com isso, mas ainda achava que era uma questão puramente de simpatia mental, né? Não tinha identificado ainda a possibilidade de ver um mundo espiritual que realmente existisse. Foi ali que eu falei, efetivamente existe alguma coisa que vai para além do campo físico, né? Foi a melhor das experiências, diria eu. E essa experiência, Lago Titicaca, é legal, acho que explicar para os nossos ouvintes, né? Não sei se as pessoas estão só ouvindo ou assistindo. Contextualiza um pouco, né? Lago Titicaca, onde foi? Foi na Bolívia, foi no Peru? E depois me fala, foi uma experiência sobrenatural? Claro que você não precisa, isso é uma coisa muito pessoal, você é a tua própria censura naquilo que você vai falar aqui, mas foi uma experiência de milagre, foi uma experiência sensorial, como que você interpreta esse momento da sua vida? E contextualiza um pouco onde é o Lago Titicaca, eu acho que é legal a gente dar essas referências também. Boa. Bom, o Lago Titicaca, vamos dizer assim, né? É difícil falar dele de uma forma breve, né? Daria para ir horas, né? Que é uma coisa assim, só, né? muito profunda, né? Mas ele é o lago mais alto do mundo, né? No que diz respeito à altitude. Ele fica entre, né, a Bolívia e o Peru,
Você tem uma cidade que você consegue acessá-lo tanto por um país quanto por outro, né? Então, ele fica ali na fronteira, né? E é muito estudado porque ali você tem comunidades, né, originárias que vivem em ilhas flutuantes. Ali você tem basicamente um oceano, né? Existe toda uma estrutura de teoria de como ele foi formado, a respeito do deslocamento de placas tectônicas que, de fato, abrigou parte, né, do oceano ali dentro. Então, ele tem uma salinidade na água, né? E entende-se que é um local geograficamente muito interessante de estudar, em razão dessa formação geológica, né? Historicamente sensacional, porque existem essas comunidades originárias que se compreende muito sobre a construção do ser humano americano, né? Até teorias de que o ser humano teria surgido aqui na América, né? Algumas delas desenvolvidas aí, mas ainda não o suficiente para poder trazer para os livros de história, né? E a gente foi buscar tudo isso, foi ler tudo isso lá, sobre Mamaoclo e Manco Capac, que seriam aí os originários, né, da civilização pré-incaica e depois Inca. Então tem muita história, e transcorreu muito. É muito rico, é muito né? rico ali. É muito rica. E aí o que aconteceu foi que uma tempestade que ocorreu naquele local, eu fui lá com o objetivo de ter uma vivência espiritual, né? Já tinha um pequeno conhecimento sobre essa questão de energia, e ali eu me deparei com um mar, né, agitado, por mais que é um lago, mas ainda assim a intensidade ali forma ondas, como se o mar fosse. E ali eu fiquei um momento fazendo uma meditação, e eu senti diversas coisas, minha mente foi para diversos lugares, e senti também como se fosse uma espécie de energia que reelaborou a construção do meu ser. Até no respeito físico mesmo, no aspecto físico, né? De postura, de capacidade de olhar. E quando aquela experiência terminou, demorou alguns dias para que eu voltasse, vamos dizer assim, ao normal. No sentido de ter que me reacostumar com a postura. Sou muito alto e muito magro, então fico meio corcunda. Mas após aquela experiência, eu parecia, né, não conseguir mais, né, a minha postura ela manteve-se como deveria ser. E ali eu comecei também a olhar para pessoas e ver áurea, começar a ver certos aspectos de cores em volta delas. Comecei nós temos uma mania, né? A gente às vezes passa pelas pessoas, nós olhamos para elas, mas nós não realmente as vemos, né? E ali era como se eu conseguisse tudo ver, né? Eu estava ali numa posição em que eu olhava de forma reta e ampla, eu conseguia ver tudo ao meu redor. Eu diria que ali eu cheguei numa espécie de abertura, que hoje eu compreendo um pouco mais, na época um pouco menos, que me tornou ali no melhor dos mundos possíveis, como se eu estivesse na plenitude do meu ser. E aí, ali me veio muitas ideias, muitas coisas, veio à minha mente muitas compreensões que eu não conseguia digerir. Então, eu passei mais ou menos uma noite sem dormir, com várias coisas vindo à minha mente, que essa nova experiência me possibilitou enxergar. E dentre essas coisas, uma linha muito específica da magia que é chamada de hermetismo, onde existem alguns princípios que, se compreendidos, você consegue melhor entender o funcionamento do universo. E esses princípios que eu meio que tinha observado com calma, depois daquilo eu comecei a entendê-los com uma profundidade muito grande, a ponto, e não tenho vergonha de dizer, de começar a fazer experiências que me vinham de uma forma positiva, no sentido de mentalizar determinadas coisas e elas efetivamente acontecerem, de forma assim a causar espanto. Um dos episódios que foi até engraçado foi que nós tínhamos encontrado, né, vários turistas ali na viagem. E, na época, né, encontrei uma turista que era da Suíça. E eu meio que falei, nossa, né, uma moça muito bonita. Na época eu não namorava, né? Não namorava, hein, que minha namorada vai assistir aqui. E aí eu falei, mas foi de passagem, né? Vi a moça, conversei com ela ali coisa de 2 minutos e já foi para outro canto, fui para outro canto. Peguei um ônibus.
falei, nossa, mas eu queria ter a oportunidade de ter, né, conversado mais, que somos conhecidas lá de fato, pegado um contato, mas agora já era, estamos em outro país, não vai ter como encontrar mais. E aí eu fui e mentalizei para que ela reaparecesse, e ela reapareceu. E aí, por incrível que pareça, depois daquilo eu comecei a falar, não, existe alguma coisa ali eu encontrei, algum mecanismo que possa fazer essas convergências. E naquela época, isso estava muito amplo para mim, só que eu percebia que era como se fosse uma espécie de farol. Naquele dia ele estava pleno, e aí eu conseguia fazer coisas que depois ele foi modificando, foi fechando, e aí depois eu não conseguia fazer mais. Mas uma vez estabelecido esse caminho, aí eu comecei a perseguir formas de conseguir ampliar aquilo, né? Fazer aquilo voltar. E aí foi quando eu comecei, de fato, a construir o meu caminho na magia. Tá. Bom, primeiro uma experiência muito interessante, e claro que ela traz toda uma questão aí, até sobrenatural, né? Uma coisa de experiência, não só sensorial, mas espiritual, mental, física e etc. E defina melhor, Jonathan, a alta magia, né? Porque hoje em dia eu acho que apesar de ter muitos livros, muitas publicações, né? A gente vem, obviamente, escutando muito mais essa linguagem do que outrora. Como que você entende a definição de alta magia? Sim. Hoje eu identifico da seguinte forma: a magia, ela é a capacidade de entender o universo. E o universo é neutro. Você pode entendê-lo e fazer com ele aquilo que você quiser. Obviamente que nessa versão entende-se cada ser humano como um deus em potencial. Mas não no sentido de você manipular o universo ao seu bel prazer, mas em você compreender a lógica pela qual ele funciona e conseguir se adaptar a ela. Então não é transgredir, mas transmutar. E eu entendo que quando você consegue visualizar essa lógica que o universo caminha e segue e se inserir nela, você passa então a praticar a magia. E aí existem duas possibilidades. Você pode utilizar esse conhecimento de manipulação do universo para poder construir uma busca por ampliar os seus prazeres carnais, ou seja, dinheiro, sexo, poder, ou você pode utilizar esses conhecimentos para poder conseguir compreender o que está para além desta barreira física que nós nos encontramos. Tá. Conseguir transcender essa realidade e fazer com que outros também transcendam. E aí, então, por você visar desprender-se deste mundo que está para ficar fácil de compreender aqui embaixo, você está visando, então, fazer a magia para ir para o alto, no sentido de buscar outros planos. Tá. A partir do momento que você usa para manter-se aqui embaixo, aí você faz a baixa magia, que é para poder, então, nutrir a sua vida aqui. O que remete a egoísmo, você querer usar esses conhecimentos em prol do seu prazer pessoal, e altruísmo, você querer usar isso em prol de uma elevação sua e dos demais. E eu entendo, né, praticar essa segunda. Por mais que é possível praticar a primeira, eu entendo que a busca nossa tem que ser por praticar essa segunda, a alta magia. Tá. Jonathan, muitos convidados que vieram aqui, muitas pessoas que contaram a sua história aqui, eu venho percebendo, né? Hoje eu já posso falar, depois de vários programas aí que estão no ar, que empiricamente eu posso dizer que muitas das pessoas vieram e falaram com muita convicção e falaram, essa é a minha fé, é isso que eu acredito. Hoje, nesse momento da sua vida, você pode dizer isso? Essa é a minha fé e é isso que eu acredito? Sim, eu diria que se for colocar em palavras mais específicas, hoje o que eu acredito é numa linguagem chamada hermetismo. Eu sei que existem muitas outras formas, mas claro, foi essa aqui o caminho, né, que eu consegui construir para poder entender o meu universo, né? E dentro dessa linha do hermetismo, eu encontro a minha busca espiritual.
Tá. Então, hoje a minha fé é essa, é na ciência hermética, né? E nas estruturas, né? Que me permitem conseguir alcançar Tá. essa compreensão. Entendi. Interessante a forma de ver, né? Até filosoficamente a forma de você encarar tudo isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O conceito de milagre muitas vezes lembra muito o viés cristão, né? Você acredita em milagres? Sim, Já viveu algum? eu diria que sim. Você pode falar? Esse episódio, né, que eu contei do Lago Titicaca foi a minha maior experiência espiritual. Ali eu entendo que eu vivi uma espécie de milagre. No entanto, eu diria que quando se fala na ideia do milagre, de você ver algo que transcende a normalidade, né, nós temos uma busca por querer ver literalmente isso. No entanto, você pode vivenciar milagres, né? Então, a vivência que eu tive ali, alguém que olhasse de fora, um terceiro, iria ver, mas talvez não iria conseguir perceber. Iria, de alguma forma, ouvir, mas não iria ter escutado. Então, eu compreendo que a verdadeira arte da magia, como diria Eliphas Levi, é uma arte mental, onde a transmutação ocorre em coisas que as aparências não mudam. Então, é necessário você compreender que você vai ver o milagre acontecer, mas não significa que as aparências físicas dele vão mudar diante dos seus olhos. Então, a verdadeira invisibilidade está em conseguir fazer-se passar desapercebido e não em especificamente conseguir tornar o seu corpo invisível. Então, a magia me ensinou que o milagre ele tem que ser muito mais entendido do que visto. Sim. Mas que é possível, sim, você efetivamente fazer com que os outros vejam. Mas vai depender muito mais dos olhos deles do que dos seus. Tá. E é claro que é importante eu te perguntar isso. Você fala no início da nossa conversa sobre a sua família, né? Essa mudança, todas essas mudanças que você teve até chegar nesse momento hoje, que você fala com muita plenitude, como que fica a sua família nesse contexto? Ela acompanhou tudo isso? Ela aceitou tudo isso? Como que foi esse processo interno para você com a sua família? Eu sou uma pessoa assim, eu sou virginiano, né? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionar com outras pessoas. Até mesmo pessoas que eu tenho assim grande tempo de construção e de vida, demonstrar afeto é uma coisa difícil para mim. Minha namorada sabe também. E Você tá mandando vários recadinhos, vários né? recadinhos, né? Tá Tem que certo. usar, né? Tem que Tem que usar. usar, é isso. E minha família, eu sempre coloquei muito apartado. Então, eu não compartilho muito do meu mundo espiritual com a minha família. São mundos que eu separo com muita intensidade. Então, minha família sabe, né, da minha busca, sabe o que eu frequento, o que eu faço, porém, eu não compartilho essas experiências em si. Minha mãe mesmo, eu tento auxiliar muito ela a fazer a transição da Igreja Católica, que até hoje ela segue, para a Igreja Evangélica. E isso é uma busca que eu acho que é um caminho que eu fiz e para mim deu muito certo e que eu acho que seria importante para que ela pudesse se conectar melhor com a espiritualidade dela. Claro que respeito todas as linguagens, eu acho que a pessoa pode acessar todos os mundos dentro do catolicismo, mas para mim funcionou. E aí, como eu vejo algumas questões nela que são dificuldades que eu também vivi, acho que para ela também funcionaria. E aí, entendendo essa liberdade, que todas essas linguagens são boas e são possíveis, eu tento auxiliar ela nisso. Mas eu não acredito, igual aquela velha frase, né? Você pode mostrar para o cavalo onde é o rio, mas não pode fazer com que ele beba água. Então, não tem aquele princípio da conversão. Infelizmente, eu acho que é um problema dentro muito da linha católica e evangélica, de querer militar para poder converter o outro. Mas eu busco, através das parábolas, né, trazer mensagens que façam as pessoas verem o rio. E aí, se elas querem ou não beber água, é com elas. Aí é a busca individual de Exato. qualquer um, né? Jonathan,
a gente costuma refletir aqui no programa, e eu tenho certeza que você já assistiu os episódios Sim, acompanho. anteriores, inclusive eu quero pedir para você assistir os anteriores, porque tem histórias incríveis aqui, que eu tenho certeza que vai te inspirar muito, né? Cada um com a sua vivência, com a sua experiência, né? Com momentos muito íntimos que contaram aqui para nós, né? Para o podcast. E eu costumo fazer essa pergunta porque eu acho que tem uma conexão importante nessa fala. Me defina de uma forma, assim, da maneira que você mais sentir à vontade, como que você encara o conceito de Deus e o tempo? É uma pergunta bem interessante, né? Bom, uma vez eu vi uma metáfora, né, que me ajudou a compreender um pouco dessa questão. É um debate, assim, que eu levo, que dá muito problema para mim quando eu entro no tema, porque também vai horas, mas eu entendo que o passado, o presente e o futuro, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma compreensão de que é possível você acessar o futuro através de uma espécie de conexão com ele, porque ele está acontecendo agora. Eu não entendo que exista uma cronologia. Nós temos essa falsa sensação. E por incrível que pareça, essa também é a visão cristã. E foi ali que eu aprendi isso, principalmente nas leituras do Santo Agostinho, onde ele traz uma clareza dessa identificação da compreensão do tempo, e também São Tomás de Aquino. Então, teoricamente, Deus já sabe as pessoas que estarão no céu com ela. Mas não porque essas pessoas, ele sabe o que vai acontecer passo a passo com elas, por mais que ele saiba, mas porque elas já estão lá no céu agora com elas. Então, Deus ele não está inserido na linha do tempo. E, por isso, ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E como que eu trago uma metáfora que eu vi, na verdade, um vídeo para poder explicar isso, né? Imagina que nós estamos olhando para um planeta que está a milhões de quilômetros de distância. Entendendo a ideia da velocidade da luz, o que acontece lá naquele planeta, nós que estamos a milhões de quilômetros de distância, vamos ver depois de alguns anos. Vamos imaginar 10 anos. Então, o cara dá um tchau lá naquele planeta, a imagem dele dando um tchau lá chegaria em mim aqui depois de 10 anos. Se eu tivesse aí um telescópio capaz de observá-lo lá dando o seu tchauzinho. E, obviamente que, entendendo isso, enquanto eu estou aqui vivendo o momento que é, para mim, o presente, olhando nesta lupa, né, nessa luneta, nesse telescópio, eu estaria vendo algo que ele fez há 10 anos atrás no meu presente. Então, o passado e o presente estaria acontecendo, se eu tivesse essa capacidade de ver, para mim em momentos diferentes. Agora, imagina que uma pessoa está fora desta linha de raciocínio. Ele consegue ver o sujeito dando tchauzinho lá e eu vendo o tchauzinho aqui ao mesmo tempo. Então, o passado, o presente e o futuro, para esse ser que está apartado dessa realidade, não tem sentido. Então, o que eu estou fazendo agora, o que eu fiz semana passada e o que eu vou fazer daqui a uma semana, para ele está acontecendo tudo no mesmo momento. Ele vê o passado, o presente e o futuro junto. Então, Deus, para mim, não é o tempo, porque não existe tempo para Deus. Tempo é uma noção humana. Tempo é uma abstração humana. Ele vê o mundo de forma atemporal, ou seja, fora do tempo. Não existe passado, presente e futuro. Isso acontece ao mesmo tempo. E o que isso entra em um caos é porque, então, pessoas que me orientam também dizem, mas então não existe escolha. Porque como é que eu vou escolher alguma coisa se, na verdade, eu já escolhi tudo, isso tudo já aconteceu? O que existe para nós não é a escolha, na minha compreensão. Nós não escolhemos nada. Nós temos que entender por que nós escolhemos, mas as escolhas já foram feitas. Então, na verdade, a gente tem uma falsa sensação de estar construindo e escolhendo, mas tudo isso já foi escolhido por nós. Isso tudo já acabou. E já existe um momento em que nós estamos novamente integrados a essa energia do que eu chamo do todo, né?
Eu e aqueles que compreendem essa questão mais hermética. Então, nós temos só uma falsa sensação de estarmos vivendo as coisas em tempos diferentes. E digo que já tive a experiência de ver algumas coisas, que é aquela famosa experiência do déjà vu, que, na verdade, ainda não tinham acontecido e aí depois acontece. Então, hoje, eu levo a minha vida de uma forma que é uma grande contradição, é complicado, porque uma vez que você sabe que não existe a ideia do tempo, alguns podem entrar numa espécie de, então não vou fazer nada, porque de qualquer forma, se eu vou fazer ou não, já foi, já fez. Então entra no sentido de que você pode fazer com que a vida fique meio que um marasmo, deixa a vida me levar, alguma coisa assim. Mas dentro da linha que estudo e tento compreender, isso não teria um sentido, porque você não ficaria ocioso ou de alguma forma inoperante ao descobrir isso, porque você, na verdade, já descobriu. Então, eu faço algumas experiências meio malucas, e eu diria que quando o Cristóvão Colombo buscou lá uma forma de atravessar os oceanos, muitos chamaram ele de louco, né? Falaram, poxa, o cara tá vendo um mundo que não tem sentido nenhum pensar desse jeito. Mas, depois que a coisa fica clara e descoberta, aquele, então, que era louco passa a ser um gênio. Então, eu faço as minhas experiências dentro da minha espiritualidade para tentar enxergar esse mundo atemporal, para tentar, como Legião Urbana falou de umas coisas, né? Sentir saudade daquilo que você ainda não viu. Que, na verdade, você já viu, mas não sabe ainda que viu. Olha, gente, assim, realmente a sua forma de ver Deus e tempo, eu acho que você deve ter confundido muita gente. Eu até vou propor para quem está assistindo o nosso programa, se você se comprometer a isso, deixe seus comentários aqui no nosso episódio de hoje e faça perguntas para ele. Porque aí ele vai responder, ele vai entrar lá nos nossos comentários e ele se coloca à disposição. Porque, assim, eu não estou refutando o seu pensamento, mas que há uma complexidade de interpretação aí, sim, né, sim. que eu acho que cabe, talvez, um podcast que a gente falasse só sobre isso. Exato. Né, para a gente poder dissecar mais essa sua concepção. Porque no frigir dos ovos, no final, eu escolhi, então, mesmo que foi lá atrás, mas eu vivo a minha escolha, né? É bem contraditória a tua fala. Mas, enfim. Até eu avisei antes que era bem contraditório, porque envolve muitos debates, né? Tem um seriado chamado Dark, que traz também clássico, essa mesma linha de pensamento, de que não existe, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E foi um dos seriados assim que mais me chamou a atenção, porque eu estava estudando aquilo quando ele apareceu. Não, é sensacional. E eu tento trazer de uma forma mais lógica, mas é que levar mais tempo. Então, mas assim, não vamos levar para esse lado, porque não é nem a nossa proposta, mas tem uma relação, tem uma questão da filosofia alemã ali, né? Isso. Que é um seriado alemão, tem toda uma questão muito legal, que a gente pode até discutir isso num podcast aqui, sobre Dark, sobre a perspectiva da espiritualidade também, e sobre a perspectiva do tempo. Que é sensacional. Agora, me fala uma coisa, eu tô vendo aí que você tá com um chapéu. Opa. Você pode me explicar o que significa isso? Aí, ó. Não, esse chapéu aqui, eu comprei ele na época que fiz aquela expedição pro Peru, né, e pra Bolívia. E aí, como eu ia falar sobre essa experiência, né, eu tinha em mente em trazer para poder ser aí um acessório para poder ajudar lá no imaginário. Ele tem toda uma ligação também que levaria muito tempo para trazer significados aqui. Chacana aí, né? Isso, a chacana, que fala muito sobre o tempo também. O ciclo do mundo, né? Em que a gente, na verdade, tem uma noção de linear que, na minha visão, também não existe, né? Tá tudo ao mesmo tempo. Então, era um acessório aqui para poder ajudar no visual aí do programa. Legal, legal. Mostra aqui a chacana aqui, ó, para sua câmera aqui. Eu acho que vale a pena. Bom, Jonathan, o papo tá muito bom, né? Tá muito legal. A forma que você traz as coisas eu acho muito interessante. E eu quero aproveitar esse momento para que você
dentro da sua inspiração, né, das suas experiências, que mensagem que você mandaria para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo agora, nesse momento, que fosse importante você deixar no nosso programa de hoje? Que mensagem você deixa? Certo. Bom, deixar uma parábola, né? Que acho que é uma forma de mensagem que traz para a gente aí sempre uma busca por fazer com que a pessoa compreenda aquilo que ela tem condições de compreender, né? A parábola, ela nunca diz tudo que ela tem para dizer, a não ser para a pessoa que está pronta para ouvir tudo que ela tem para dizer, né? Os lábios da sabedoria, né, estão aí prontos para poder levar o conhecimento àqueles que têm também, né, os ouvidos capazes de recepcionar esses conhecimentos. Bom, uma parábola que eu acho muito interessante diz o seguinte: certa vez uma pessoa estava observando um monge, né? Gosto muito de trabalhar com monges. E ela estava muito desanimada, muito triste, porque ela via que a vida não tinha sentido. E ela chegou para esse monge, né, e falou: olha, para mim a vida não tem sentido, porque ou você adoece e morre, ou você é atingido por alguma coisa violenta, morre, ou você vai ficando velho, morre. Então, de certa forma, o fim da vida está fadado à morte. Então, não tem por que a gente ficar buscando viver. E aí esse monge, ele trouxe a seguinte reflexão. Ele falou: olha, observe essa macieira. Se os ventos vêm forte, derrubam o seu fruto, esse fruto cai ao chão, apodrece, né, e vem a morrer. Pode também, de repente, um bicho viver dentro de uma dessas frutas e ela apodrecer, morrer. Pode também, de maduro, simplesmente esse fruto cair, apodrecer, também perecer. Porém, tem uma outra possibilidade. Pode alguém passar, ver uma bela dessas maçãs, pegar, comer, esse fruto vai de fato ali perecer, mas dará energia para que essa pessoa possa seguir com a vida e contribuir com algo. Eu compreendo que a vida tem esse sentido, esta quarta possibilidade. Nós devemos, enquanto vivos, produzir algo que possa alimentar alguém e fazer com que esse alguém consiga passar isso adiante. E aí a sua vida vai ter efetivamente tido algum sentido. Ou seja, se tornar uma ideia, né? E ideias não morrem. As ideias, elas ecoam pela eternidade. É uma parábola que não é minha, né? É uma construção do budismo, só que com uma pequena adaptação, né, de linguagem, para nos pensar um pouquinho sobre a vida e a espiritualidade. Muito bem, senhor Jonathan Tostes. Bem, eu quero agradecer profundamente a sua presença no podcast 1818. Tenho certeza que vai enriquecer muito as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, nos ouvindo. São histórias que eu sempre digo, né, trazem inspiração, né, para que as pessoas... Isso serve para alguém, vai servir, e eu acho que isso é muito válido. Então eu quero pedir para você agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal, né? Não se esqueça de chegar lá no Instagram, que é podcast.1818. Deixe seu comentário, por favor, é importante. Inclusive, faça os seus questionamentos ao Jonathan Tostes sobre as definições que ele trouxe para nós aqui. E, claro, clica no sininho para receber as nossas atualizações. Jonathan, muito obrigado. Foi muito bom o episódio de hoje. Você quer deixar seus contatos? Fica agora, o momento é seu. Opa, eu gostaria só de colocar o meu contato para as redes sociais, que é Jonathan Tostes, e dizer que existe uma obra chamada A Revolução, que é uma publicação de autoria, né, minha, e que gostaria muito que vocês conhecessem. Então, quem tiver aí buscando uma leitura que fale sobre hermetismo, que tenta compreender um pouco essa questão espiritual, fala sobre o tempo também, busca lá, chama A Revolução, tá, pela editora Viseu.
e pelo site mesmo vocês conseguem encontrar. Eles compram direto com você também, se quiser falar com você pelo Instagram, pelo direct? Também. Tem uma página do livro também, chamada A Revolução, mas através do meu perfil, aí tem lá o link na bio, né? Que você consegue acessar e adquirir a obra também. Legal. Então, pessoal, vale a pena conferir, né? Fica aqui a dica do programa de hoje, que é o livro do Jonathan Tostes. Pelo que ele falou aqui, vocês já devem esperar um pouco como é que vai ser o conteúdo desse livro. Vale a pena conferir. Bem, muito obrigado, né? Hoje eu quero especialmente também agradecer o pessoal aqui da produção, o nosso querido Diego, o nosso querido Rodrigo e o nosso produtor Leandro Zermiani, que ora ele vai aparecer aqui, em breve ele vai aparecer aqui do lado de cá das câmeras também. Bem, pessoal, eu quero agradecer profundamente a audiência de vocês. Continue aqui acompanhando todos os episódios, todas segundas e sextas, às 18h18. E claro, como sempre, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e como sempre eu desejo a você muita luz. Até o próximo.